Mas não é só na praia que a gente deve se proteger. Na malhação, na rua ou até mesmo no trânsito, sempre que você estiver exposto ao sol, é importante usar o filtro solar. Veja que outras dicas você também deve seguir. No dia a dia, utilize o filtro solar nas partes do corpo mais expostas ao sol, como o rosto, as orelhas, o pescoço e os braços. Na praia ou piscina, reaplique o protetor solar de 2 em 2 horas e toda vez que entrar na água. Use o protetor solar mesmo em locais com sombra ou em dias nublados. Evite colocar bebês com menos de 6 meses de idade em exposição direta ao sol. A alimentação é um item fundamental em dias de calor. O importante é manter um plano alimentar adequado. Durante os dias mais quentes, nós devemos dar preferência a frutas, legumes e verduras, né? E sem esquecer a hidratação. Como a temperatura é muito alta, então nós não devemos esquecer dos líquidos, de preferência sucos naturais, água de coco ou chás. No verão, é importante lembrarmos de fazer de 5 a 6 refeições por dia. Além das 3 refeições principais, o café, o almoço e o jantar, fazer pequenos lanches no intervalo. É importante lembrar que esses lanches devem ser de frutas, né, ou iogurtes naturais, ou sucos de frutas, para não levar um aumento de peso. Pois é, agora que você já sabe os cuidados com o sol e com a alimentação, é hora de botar em prática. E é isso que eu vou fazer agora. Até a próxima! Agora que você já viu algumas dicas para se proteger do sol, chegou a hora de aprender também outras regras da reforma ortográfica da língua portuguesa. Olá, tudo bem? Eu sou Tarcis Vaz, professor de língua portuguesa. Que tal um bate-papo sobre a 5ª língua mais falada do mundo? Nossa língua portuguesa, bela, rica, fascinante. Mas como diria Clarice Lispector, ela não é fácil. Você sabia, por exemplo, que mini saia se escreve com 2 S? Assim diz o acordo ortográfico. Na formação de palavras, em que o primeiro elemento termina em vogal, é o caso de mini, e o segundo elemento começa com S, é o caso de saia, dobra-se o S e não se usa o hífen, mini, saia. O mesmo vale para ultrassom, 2 S's e nenhum hífen, antissocial, autossuficiente e semissólido. E o acordo não para aí. Caso o primeiro elemento termine em vogal e o segundo comece com R, o R também deve ser dobrado. É o caso de antirroubo, 2 R's e nenhum hífen. Da mesma forma, faremos com autorretrato, contra-regra, multirracial e suprarrenal. Viu como é simples? Lembra então, quando as luzes da passarela se acenderem, as modelos estarão usando mini saias com 2 S's. Por falar em modelo, sabia que, segundo os dicionários, mulheres muito magras não devem ser chamadas de magríssimas, magronas, nem de magérrimas? A palavra registrada é macérrima. Isso mesmo, macérrima com a letra C. Isso não tem nada que ver com uma mulher muito massa, e sim muito magra. Daqui a pouco, a gente volta com mais dicas. A gente hoje vai ouvir a história de Obá. Um certo dia, Obá, já crescendo, já grandinha, ela começou a perceber que o cabelo dela não era trançado. Ela sempre sentava... Todos os sábados, essa cena se repete. O servidor judiciário Jorge Souza conta histórias para crianças de Gongogi, município do sul da Bahia. Nós trazemos a história para a realidade da criança. Pegamos qualquer história clássica e trazemos para a realidade da criança. Essa, porém, é apenas uma entre tantas outras atividades que Jorge desenvolve no Ponto de Cultura da ACAPEB, Associação Cultural e Beneficente Antônio Pereira Barbosa. Nós éramos um grupo de jovens da Igreja Católica. Em 98, nós tivemos uma ideia de fazer uma biblioteca. Conseguimos fazer essa biblioteca, né, através de livros que a gente já tinha em casa, e começa aí a atender toda a população.
o nosso trabalho ele começa a ter um desenvolvimento maior quando a gente começa a fazer esse trabalho com as crianças e adolescentes. Todo mundo em círculo, pegando na mão, vamos, vou fechar mais um pouquinho, aquecendo. A formação cultural acontece também nas aulas de teatro, a partir de textos da música popular brasileira. Pra ter tudo, impondo seu querer em tudo ou nada. Quando eu tô no palco, eu me sinto mais solta, me sinto mais leve e como se fosse que não tinha ninguém olhando para mim, só eu mesmo, me concentrando no que eu faço. Além de ministrar as oficinas de teatro, a gente começou a perceber que existia outras pessoas que não eram contempladas por nenhuma outra ação na comunidade, no caso, as pessoas que estavam se formando. Então a gente criou o pré-universitário popular. Pra gente que pensa em fazer o vestibular, pensa em entrar na faculdade, o pré-vestibular está assim nos ajudando. Eu prestei vestibular, 3 vestibulares, vestibular da UESC, da UESB e da UNEB. E acabei sendo aprovado nos 3 vestibulares. A gente tem exemplos de pessoas que estudaram no grupo de universitário e hoje já estão terminando a faculdade e outros já concluíram, então a gente percebe que o caminho ele é possível. Tudo isso que a gente faz na ACAPEB tem muito daquilo que Jorge é e daquilo que ele pensou também. Desde quando eu o conheço é assim, com essa vontade de ver o melhor, sempre solidário, sempre dinâmico, amigo, sempre lutando pelas causas sociais. Quando a gente se identifica junto com as pessoas numa ação afirmativa, a gente não pensa em ser reconhecido, mas a gente pensa em reconhecer, para que todos sejam reconhecidos juntos. Nós somos pássaros de uma só asa e a gente só voa se a gente se abraçar. Jorge Souza, servidor cidadão. A cidade mais negra fora da África. Salvador também é chamada assim. Consciência negra é muito mais do que assumir algumas atitudes que só são na aparência, né? Da própria negritude. Os negros têm lugar na sociedade e que eles devem ser reconhecidos. Não é só o dia 20 de novembro que nós queremos essa consciência negra. Grande parte da rejeição do preconceito, do racismo, é por conta da ignorância e o desconhecimento da importância do negro na sociedade brasileira. 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Como você viu, muita gente já tem uma ideia do que essa data representa. Mas para isso, foi preciso um grande trabalho de conscientização que começou com os movimentos de luta pela valorização do negro na sociedade. A data do 20 de novembro é uma data construída pelo movimento negro contemporâneo a partir dos anos 70. Primeiro, diante da insatisfação do movimento com o 13 de maio, que é quando se celebra a assinatura da Lei Áurea que aboliu a escravidão pela princesa Isabel. Era uma data muito marcada pela subserviência, pela gratidão à princesa que deu a liberdade. Na verdade, o que se queria e quer comemorar é a luta do próprio povo pela sua liberdade. Eu acho que o 20 de novembro ganhou essa notoriedade até de forma tardia, porque infelizmente a historiografia brasileira, né, os meios políticos, a história do nosso país nunca resgatou como deveria ter resgatado seus verdadeiros heróis, seus verdadeiros líderes. Mais do que Zumbi dos Palmares foi o grande guerreiro, condutor da luta do povo negro em Palmares, também porque esse 20 de novembro representa muito todo o movimento negro que se organizou no Brasil e que vem lutando pela sua autoestima, pelas políticas públicas afirmativas. Então eu acho que tem duas grandes
no primeiro momento, simbologia, porque está vinculado a Zumbi dos Palmares e pelo movimento negro no Brasil. O Dia da Consciência Negra começou a ser celebrado em 1971 pelo Grupo Palmares, no Rio Grande do Sul. Desde então, a data passou a ser comemorada também pelo movimento negro e por todos os grupos que combatem a discriminação racial. O reconhecimento oficial veio em 2003, através da lei que incluiu o dia 20 de novembro no calendário escolar, tornando obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira. O dia 20 de novembro é um marco, apenas um símbolo. Mas o que nós queremos é que o negro participe ativamente, exerça cargos de direção e não somente de submissão, cargos subalternos, cargos de execução, de apoio, não. Então o negro precisa ocupar também determinados lugares para que ele leve consigo também outros negros, porque a competência não é privilégio somente de uma raça, não. É privilégio de todos nós, seres humanos. Com essas atitudes, com essas medidas, com essas ações afirmativas, inclusive tornando o dia 20 de novembro um feriado nacional, eu tenho certeza que aquelas pessoas que ainda são minúsculas, pequenas, ainda têm dentro de si este estigma de discriminar o cidadão só pela cor da pele, esse 20 de novembro vai fazer muito bem a todos nós, negros e não negros. As políticas que garantem os direitos dos negros no Brasil representam, sobretudo, uma atitude de justiça, não só pela importância dos povos africanos no trabalho de construção do país, mas principalmente pelo seu legado no processo de formação da nossa identidade. O negro também traz línguas, a influência na língua portuguesa falada no Brasil é marcante. Ele também traz as suas crenças, seus mitos, a cultura de várias civilizações africanas, de todas elas, e tem contribuído ativamente para que o Brasil seja o Brasil. Pois é, são muitas as razões para se celebrar o dia 20 de novembro. Mas, acima de tudo, esse deve ser um dia de reflexão, para que cada um, independente da cor da pele, crença ou condição social, possa se conscientizar que as diferenças que separam são as mesmas que nos unem. E é isso que faz a beleza e a diversidade do povo brasileiro. Olá, tudo bem? Eu sou Tarcísio Vaz, professor de língua portuguesa. Já percebeu que tem muita gente falando sobre acordo ortográfico? Pois é. Este acordo, em vigor desde janeiro de 2009, pretende unificar a grafia de 8 países que falam a nossa língua. E isso foi alcançado em muitas situações. O trema, por exemplo. Adeus para ele. Linguiça, pinguim e tranquilo não terão mais aqueles 2 pontinhos em cima do U. Segundo o acordo, o trema só será bem-vindo em palavras derivadas de nomes estrangeiros. Milleriano, por exemplo, que advém do nome alemão Miller. Boa lembrança. Luiz Miller, o craque que goleou o Milan em 12 de dezembro de 1993 no inesquecível bicampeonato mundial do São Paulo. Um gol milleriano. Outra vitória do acordo ortográfico é que as letras K, W e Y foram incorporadas ao nosso alfabeto. Assim, Quite, com K, Darwin, com W, Byron, com Y, estão de fato autorizados. Se por um lado unificamos, por outro oficializamos algumas diferenças. São poucas, é verdade. No Brasil, por exemplo, falamos setor. Já os portugueses, nossos patrícios, dizem sector. As duas formas serão respeitadas, assim como facto e fato, aspecto e aspecto, corrupto e corrupto, dicção e dição. Nesses casos, o melhor é usar o bom senso e escolher as grafias com as quais já estamos acostumados, que inclusive são as recomendadas pela Academia Brasileira de Letras. E é isso. Daqui a pouco a gente volta com mais dicas. Amor e solidariedade. São essas as forças que movem essa mulher, uma professora aposentada que assumiu uma nobre missão: cuidar de um abrigo de idosos no município de Ceabra. As mulheres da Associação Beneficente de Ceabra iam se reunir para idealizar, para programar, para planejar a construção dessa casa.
E chegando lá, comecei a dar opiniões, né? E aí fiquei já como tesoureira desse trabalho. Em maio de 95, nós inauguramos. Na época, muita gente não acreditava, muita gente dizia que era bobagem nossa, que nenhum idoso queria vir para cá, mas a realidade hoje é bem diferente. Atualmente, 23 idosos residem no abrigo, mas desde a inauguração, o lar do vovô já acolheu mais de 100 velhinhos. Cheguei aqui com a roupa no corpo. Hoje em dia eu tenho uma cômoda, tenho roupa, tenho um rádio e tenho uma televisão. Tudo foi presente que me deram. Ao todo, 13 funcionários trabalham em regime de turno. Todas as despesas são pagas com parte do benefício dos idosos e também com doações. Tem pessoas que chegam aqui que você fala não vai amanhecer o dia. E com os cuidados, com o tratamento, a pessoa se ergue, começa a andar, começa a se entrosar com os outros. Nos primeiros meses, vamos dizer assim, eu não sabia dessa responsabilidade. Eu vim perceber, eu vim sentir, eu vim me conscientizar dessa responsabilidade quando as pessoas começaram a me falar: você é maluca, isso é muita responsabilidade. Mas nós colocamos sempre Deus no trabalho da gente, confiando, né, nessa força, nós estamos aqui. A Vera é um amor de pessoa, ela trata todo mundo bem. Tem um velhinho, às vezes, sem uma meia, tá muito frio. Às vezes a gente ali não percebe aquilo, mas ela tá chegando, ela vê, ela já reclama a gente. E ela nem tem as pessoas não de ficar tomando quando tá sendo tanto velho. Mas ela toma cuidado, abraça todo mundo, beija todo mundo. Isso é pra todo mundo? Não é não. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a pensar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito. Aí uma certa vez eu viajei, como era uma viagem curta, eu viajei e não falei nada para eles. Quando eu voltei, foram somente 3 dias. Quando eu voltei, Raimundo disse para mim: você viajou e não me disse nada. Se você fizer isso de novo, eu vou embora. Eu disse assim: mas você não veio para aqui por minha causa. Ela respondeu: mas eu estou por sua causa. Vera Lúcia Xavier, servidora cidadã. Olá, tudo bem? Eu sou Tarcísio Vaz, professor de língua portuguesa. É verdade. Existem algumas armadilhas nessa nossa charmosa língua, dita e redita por mais de 260 milhões de falantes. Língua que não para de mudar. Veja você, houve um tempo em que escrevíamos teatro com TH, lírio com Y, cabelo com 2 L's e sábado com 2 B's. A língua mudou e não vai parar de mudar. Falávamos vossa mercê, depois vós me cê, depois você. E já tem gente ensaiando C. Você já ouviu? Isso é evolução, um ajuste espontâneo da língua. E a ortografia, vez em quando, também precisa se ajustar. Desde janeiro de 2009, por exemplo, vou, enjoo, perdoo, magou, não tem mais acento. Assim diz o acordo ortográfico, que será obrigatório para todos nós a partir de 2012. O hiato, OO, perde o acento circunflexo. E mais, o mesmo valerá para as formas verbais que contêm em. Crei, lei, vei, dei, não são mais acentuados. Dá para ver que algumas grafias mudam, outras ficam como dantes. Ex e vice, por exemplo, sempre serão seguidos de hífen. Ex-mulher tem hífen. Vice-presidente tem também. Mais uma. As palavras formadas pelos elementos acentuados, pós, pré e pró, também sempre serão hifenizadas. A exemplo de pós-guerra, pré-escolar e pró-africano.
É isso. Vale a pena ficar informado e, quem sabe, até pós-graduado, quando o assunto é língua portuguesa. E não esquece, pós-graduado também tem acento. Valeu sua atenção, até a próxima. É isso aí, pessoal. O nosso programa fica por aqui. Obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo encontro. Realização SAC, Serviço de Atendimento ao Cidadão.